Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores e pessoal da internet que assiste, no YouTube os nossos programas. Num momento histórico que está todo mundo falando em Apocalipse, em mensagens marianas, de transformação da Terra, de crises, os economistas falando de crises históricas e de rumores de grandes falências e quebras de grandes poderes do mundo. Num tempo que se fala muito na ameaça bélica de uma guerra atômica, de uma terceira grande guerra, etc. e tal, nós pensamos, o que está realmente por trás disso tudo? E será mesmo que ainda virá uma pessoa, como alguns pensam, que se chama Anticristo, ou o anticristo, esse espírito contra Cristo, já está dominando a Terra há um bom tempo, há muitas décadas. E é isso que Kepp estuda nos seus livros, a respeito dessas figuras que foram gradativamente dominando o cenário da geopolítica, das religiões, das universidades, do dia a dia da humanidade, desses indivíduos, desses grandes autores. Eu coloquei num gráfico o tipo assim de personalidade que são até de pessoas geniais, que trouxeram assim grande prejuízo para o ser humano. Veja lá, eu chamei de ciências materialistas. São ciências que partem do material e não da parte psíquica. Então, veja, Sigmund Freud, Sigmund Freud, o que fazia, Ele cometeu um grande erro de eliminar a parte espiritual do trabalho. Quer falar um pouco, Selma? Então, justamente, como ele não era teísta, e ele não tratou do lado transcendente, o senhor nos ensina como Freud fez inversões seríssimas, na sua teoria. Então, uma delas é querer ver essa questão inconsciente fazendo parte da estrutura natural do ser humano. E não que pela natureza divinal que temos, nós temos a consciência, E ao longo da vida vamos desenvolvendo uma atitude de inconscientizar, o que é muito diferente de dizer que a natureza já vem com um problema. Outra questão é essa do instinto, que ele falava, inclusive, num instinto de morte. E não que os instintos, sendo parte da natureza humana, novamente são para a vida, para o bem. Mas nós temos atitudes doentias de atacar, estragar a nossa própria natureza. Mas não é um instinto vindo por ela, é uma atitude doentia. Então, isso faz toda a diferença. Então, também vê a problemática do ser humano a nível material, sexual, e não vindo de questões metafísicas transcendentes. Então, muitas inversões que levaram a, assim, uma forma de tratar o ser humano que não é adequada, não, Então, a doutora Selma quer dizer isso, Que o instinto não precisa ser curado. Então, é muito moda hoje em dia ver essa questão instintiva, que o ser humano deve lembrar, do passado, coisas assim ligadas ao instinto sexual, ligadas a essa parte, como se houvesse
Essa é a questão fundamental para ficar doente. Então, de querer ver através de problemas assim, ou então de atitudes assim sexual, a questão do crescimento, do aparecimento, então, do problema assim, mental. O instinto, seja sexual, seja qualquer outro, de conservação, de alimentação, o instinto em si são o que leva mesmo aos problemas é a questão psíquica, né? A maneira de pensar e a maneira de sentir. De maneira que a questão da correção, vamos dizer, ou da conservação da saúde, porque é muito importante cada pessoa perceber que não tem só patologia. Nós tivemos aqui um pensador, né, Keyserling, que era o maior assim, pensador, filósofo da Europa naquele tempo. Nós trouxemos a ideia para ele de que o ser humano ele teria que ter inicialmente uma sanidade muito grande para no nascimento, né? Que ele nasceu com uma sanidade e que ele começa a ficar doente a partir do tempo assim, de vida aqui na sociedade, na Terra. Então, o ser humano nasce bom, como Jean-Jacques Rousseau falou, nasce bom e a sociedade é que estraga o ser humano. À medida que ele vai entrando nos erros da sociedade, então vai ficando cada vez mais doente. A questão do Freud, por exemplo, né? O fato dele negar a existência de Deus cria enorme problema para a humanidade. Agora, a questão não é assim, se a pessoa acredita ou não. A descrença vem da crença. Ninguém pode descrer de uma coisa que não tem uma crença anteriormente. Então, a questão da crença no Criador é comum, é um fator, vamos dizer, automática. Automaticamente, o ser humano, ele crê na existência de um Criador, de maneira que, negando essa crença, ele já começa a ficar doente. Então, no caso, por exemplo, da ciência, né, que em geral descrê dessa crença de um ser espiritual, ou da vida espiritual, ou da vida que é psíquica. Se ele nega essa crença, ele começa a ficar doente. Agora, a gente pode falar de outros autores, por exemplo, do próprio Karl Marx, né? O Karl Marx, ele também era ateu, então ele não acreditando no que existe, é claro, né? Ele não acreditando na existência do Criador, porque tudo o que vem, tudo o que existe no mundo ser humano, animais, plantas, e ar, planetas, tudo que veio no mundo veio do Criador. Até o que a gente fala, a voz, as ideias, tudo começa de início com o Criador. Então, essa questão de falar que o ser humano é um animal, mesmo que seja assim animal racional,
não é uma ideia certa. O ser humano não é um animal racional. Ele é, a gente pode dizer, um ser humano assim espiritual. Ele é um espírito ligado à parte espiritual. Ele é vamos dizer, um espírito ligado à transcendência transcendental. Quer falar alguma coisa, César? Então, nesse sentido, Dr. Kepp, eu acho que a ciência, por ser materialista, afastou muito o ser humano da realidade. O próprio Albert Einstein, que é um dos que o senhor cita nessa lista aí, ele ajudou a sedimentar essa ideia da materialidade da física e de todos os fenômenos da natureza. Então, por exemplo, para Albert Einstein, só existe a matéria, entende? Então, se eu tenho um corpo e um espírito, para ele, o espírito é consequência do corpo. Então, se a pessoa morre, perde o corpo físico, perde o espírito. É assim que a física enxerga. Então, a física é uma ciência que não tem nada de transcendência. Absolutamente nada. Então, o ser humano hoje, ele vive aprisionado nos próprios sentidos materiais do próprio corpo. Então, por exemplo, se fosse assim, a ciência da psicanálise trilógica não daria certo. Porque a ciência da psicanálise é uma ciência psicossomática. O que significa isso? Que todo o meu corpo ele é um receptáculo do que se passa na mente. Então, se a nossa mente ela está ligada à energia cósmica. Se eu tenho maus pensamentos, eu não capto essa energia e eu não vou suprir o meu organismo. Meu organismo fica doente. Mas se eu estou em sintonia com essa energia transcendental, que é uma energia emanada do Criador, então meu corpo físico recebe aquilo e tem saúde. Então vocês notam que essa visão é completamente ao contrário da visão de Albert Einstein. Então Einstein estava totalmente errado e essa ciência materialista ela tira qualquer forma de espiritualidade do ser humano. Por isso que teologia e ciência não se coadunam, não se ajuntam. E o ser humano sabe por intuição que os aspectos teológicos eles são reais. Nós sentimos na pele os benefícios de fazer o bem, de pensar o bem, de ser honesto, de ser justo, de servir a humanidade. Isso todos nós sabemos. Mas por causa desse materialismo, a gente cortou com a espiritualidade e estamos sofrendo essas consequências que estamos vendo hoje aí no mundo, né? Sabe o que o princípio de Isaac Newton, qual é? É que a energia vem do movimento externo. Agora, a gente pergunta, quem faz esse movimento externo? Então, é o gigante. Como? É algo que não tem solução. Se eu olhar o universo, né, Dr. Kepp, ele tem uma harmonia absoluta. Os planetas e satélites girando em perfeita harmonia. Isso é óbvio que é uma energia que mantém tudo em harmonia, né? As academias de ginástica, de fisioterapia modernas, né, se baseiam nisso. Eles acham que é o movimento que a pessoa faz de ginástica externa é que traz a energia. E não que a pessoa precisa de energia antes para poder fazer ginástica. A gente pode dizer, né, que o erro dele foi dizer principalmente isso, que vem do movimento externo. A vida vem do movimento externo e não do movimento interno. Tudo vem do interior para o exterior. Então, a ciência que deslocou a questão interna, o que vem de dentro de tudo, então, tirando esse movimento interno que produz tudo que vem depois, exteriormente, tirando esse movimento interno, tira, vamos dizer, a causa, a etiologia fundamental.
não existe nenhum efeito que não tenha uma causa, né? Todo efeito tem uma causa. Agora, a causa é sempre mais interna. O ser humano, né? É geralmente de uma causa interna. O pensamento é uma coisa interna. O pensamento, a ideia, né? O sentimento também. É tudo interno, dentro da pessoa. E do interno é que aparece o externo. Por exemplo, o automóvel, né? Não é que de repente aparece um automóvel aí na frente da pessoa e ele monta. Não é. Ele tem que ver parte por parte, né? O motor, paralama, para-choque, carroceria, os bancos. Tem que ver parte por parte, assim, internamente, como vai fazendo para ter aquele carro, aquele automóvel, avião, né? Tem que ver parte por parte, a asa, o motor, tem que ver, é claro, né, o piloto. E tem que ver, então, de onde veio? Tudo veio do interior. Tudo que existe no mundo, seja assim mecânico, seja qualquer coisa, até mesmo árvores e terra, veio do interior de quem? Veio do Criador, né? Não existe nada que não venha de uma criação. A criação é que faz tudo, seja espiritual, né? E é espiritual na base, e seja material também. Quer falar alguma coisa? Então, o que o senhor está falando, né? Como o senhor falou que tudo vem do interior, o nosso próprio corpo, né, é feito e é reflexo da nossa alma. E é muito interessante que quando a pessoa não acredita em Deus, ela começa a estragar o corpo, ela não aceita, né, essa superioridade da criação divina. E aí fica com uma ideia errônea, invertida, que dos dentes, por exemplo, que tem que ser branco total, tudo super alinhados, né, como um robozinho, e perdem a beleza natural, que é divina. E o sorriso também mostra a questão da alma. Aquele romancista, o Eça de Queiroz, ele comentou o seguinte: tinha na alma um constante sorriso, que os seus lábios repetiam. Então, a beleza do sorriso vem da alma também. Então, veja no gráfico, né? O terceiro elemento que nós analisamos como, a gente fala anticristo, mas é anti-realidade. O que rejeita, ou a pessoa que rejeita a criação, está fora da realidade. Tudo é criação. Não existe nada no mundo que não seja. Então, Adam Smith coloca, por exemplo, que o dinheiro é que faz o resto, né? Quer dizer, o dinheiro é que dá a chance do operário e do ser humano criar, assim, desenvolver, ou então que uma sociedade cresça, então um país cresça. Então coloca o fator do dinheiro, e é interessante essa questão, que o dinheiro agora tomou o lugar, né, da parte artística. Então, o Renascimento veio das artes na Itália. Então, a Itália fez o Renascimento desenvolvendo as artes, né? Os grandes pintores são do Renascimento. A música, a questão das óperas, por exemplo,
veio todas do Renascimento, seja Verdi, seja Puccini, seja Leão Cavallo, seja todo aqueles músicos, né, que fizeram óperas, fizeram melodias, fizeram assim praticamente óperas, operetas, fizeram sinfonias como Beethoven, Brahms, e, vamos dizer, até os menores, Schubert, fizeram da onde? Né? Do interior e da ligação que o ser humano tem com a parte praticamente eterna, né? A ponto daquele famoso, assim, não apenas Schubert, mas de alguns deles falarem que eles recebiam a inspiração do alto. O Mozart, por exemplo, falou de onde que ele tira essas melodias sem parar, sem parar. Ele morreu moço, né, com 30 e poucos anos. Então, como ele conseguiu produzir tanto e como ele conseguia fazer, falou que tudo recebia do céu, tudo vem de cima, tudo vem do alto. É muito interessante que as inspirações não vêm da vida animal, vêm da vida espiritual. Então, tudo que a pessoa pensa, fala, desenvolve, vem da vida espiritual, que é a vida psíquica. O que é o pensamento? O que é praticamente o sentimento? É algo que vem de cima, não vem da vida animal. Claro que o animal pode atacar, pode ficar enfesado, atacar uma pessoa, mas isso não é inspiração, isso já é uma patologia animal, que o animal tem como sendo assim doentia, de maneira que não só Adam Smith, como Albert Einstein, né? Ele deu essa forma, que a energia vem do movimento da luz ao quadrado. Mas movimento da luz ao quadrado, né? O que é isso, né? Como? Então, se não é uma coisa comprovada, não é científica, né? Uma coisa que existe. Então, a questão da energia não veio do movimento da luz, que é material, ou como fazem atualmente, né? Tirando da gasolina, tirando da matéria a energia. É a energia que faz a matéria, não é a matéria que faz energia. A energia principal está no ar, assim, magnética, né? Vem do ar, vem praticamente junto com o oxigênio, vem junto com o elemento externo, né? Com o elemento praticamente invisível. O invisível faz o visível. Quer dizer, o movimento assim da criação, que é invisível, faz o visível, que é o criado. De maneira que a questão, né, da existência, a existência toda vem do elemento invisível, né? É por isso que o Charles Darwin ele coloca a criação do nada,
que de repente surgiu. Está de acordo? Totalmente. Todos esses cientistas materialistas ajudaram a colocar a humanidade numa gaiola. A gente está aprisionado nessa gaiola do materialismo, né? Estamos chegando ao fim. Voltamos na próxima semana. Até lá. Até a próxima. Hi, welcome to Millennium Language Institute, the language center of the Kepi Pacheco Trilogical College here in São Paulo, Brazil. What does it mean to study languages with us? Well, first of all, we offer a lot of them. English, Italian, French, German, Swedish, Finnish, Spanish, even Portuguese for foreigners. That's not common. Most language schools focus on what? One or two? Not us. Our international teachers come from all over the world, specifically because of this school. Quite simply, when you study here, you're studying in the most advanced teaching method in the world today. That makes a difference. In fact, Millennium is something way beyond just a language school. Studying with us is to embark on a journey of self-discovery while you're learning. Culture, arts, philosophy, spirituality. It's all here. But what about the language, you ask? Will I actually be able to speak and understand? Most important thing, of course you will. Our leading-edge therapeutic methodology, developed by Dr. Norberto Kepi, is great for accelerating language learning. It's therapeutic, after all, and why therapeutic? Because the difficulties students have in learning a language go way beyond grammar and vocabulary. Those are things we need to take care of course, but that's not where the learning problems lie. It's more like this. Students say to us, I could read okay, answer some emails, I can understand a bit when people speak to me, but when I have to speak, I dar branco. Isn't that the thing? In the moment of speaking, you block. You can have all that grammar running around in your head, the prepositions and phrasal verbs and pronunciation tips you learn from the YouTube channel, but the blocks or the embarrassment or the fear, that's what stops us. And helping you with that is what we're specialists at. Our classes are dynamic, interesting, and even fun. When's the last time you had fun in a language class? These are unlike any language classes you've ever attended before, and that helps you learn. Come on in and find out more. We're the Millennium Language Institute. We're waiting for you.